para a nossa reflexão nesta manhã está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24 e versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Amém. E o tema para nossa reflexão nesta manhã é a vitória da ressurreição. Glória a Deus. Nesta manhã nós vamos falar da grande vitória de Jesus, que foi a ressurreição. Vitória esta que também nos trouxe vitória, porque Jesus, ele venceu a morte. Glória a Deus. A ressurreição, ela é um fato que afirma a consolidação da verdade bíblica. A ressurreição, ela cria novas esperanças e nos ratifica todo o ministério de Jesus aqui na terra. Aleluia. Ela fortalece a pregação, ela fortalece a salvação em todo aquele que crê e vive Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 20, nos diz que: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Aleluia. Olha que maravilha este fato concreto, a ressurreição de Cristo, que trouxe uma nova era, que consolidou uma nova etapa na vida do homem. Glória a Deus. Sendo assim, a ressurreição de Jesus, ela reanima a nossa esperança celestial. Mas para que essa ressurreição ela fosse alcançada, Jesus teve que vencer a morte e tomar posse da sua glória. Bendito seja Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele nos diz que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos, ela veio pelo um só homem. O apóstolo Paulo está se referindo a Adão, o primeiro homem, a qual foi destituído da glória de Deus, a qual pecou diante de Deus, a qual a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo também por um só homem, e a salvação ela veio através de um só homem, que é Jesus Cristo. Jesus aboliu a morte com a vitória da cruz. Jesus aboliu a morte. Nós agora fomos vivificados nele para uma nova esperança. Está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe a luz, trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Mas para que Jesus tivesse vitória sobre a morte, ele teve que ser obediente, ele teve que cumprir todo o seu ministério até a sua ressurreição. E durante o ministério, Jesus, ele viveu momentos difíceis, momentos cruciais, até ele chegar à ressurreição, porque a ressurreição ela é real em nossas vidas.
E nós podemos falar nesta manhã 3 momentos difíceis do ministério de Jesus. Primeiro, está lá em Mateus capítulo 4, quando o Espírito o leva ao deserto, aonde lá ele é confrontado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás queria o que era próprio de Deus, a adoração. Ele apareceu para Jesus e disse: olha, se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos e a glória deste mundo. Mas Jesus ali, mesmo fragilizado, mesmo naquele momento difícil, crucial, Jesus venceu. Ele disse: vai de Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás. Aleluia. Jesus venceu Satanás no deserto. Outro momento difícil até a ressurreição foi no jardim do Getsemane. Nós podemos ver isso lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26 e no versículo 36, que diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Aleluia. E lá no versículo 42, depois de Jesus estar no jardim do Getsemane, agonizando ali em desespero, a Bíblia diz que as gotas do suor de Jesus, elas se transformavam em gotas de sangue e rolavam pela areia, pela agonia, pelo pavor, porque ele sabia de tudo que ele iria passar. Aí lá no versículo 42 ele diz: Pai, se este cálice pode passar de mim sem que eu beba, mas no entanto, se não pode, faça-se a tua vontade. Jesus venceu mais uma etapa até a ressurreição. Bendito seja Deus. E outro processo difícil que Jesus passou antes da ressurreição foi a crucificação, que está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, versículo 46. A Bíblia nos diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento crucial. Jesus precisava vencer para que ele cumprisse tudo aquilo que o Pai Celestial lhe ordenou que fizesse. Bendito seja o nome de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 51, aleluia, nos diz que quando Jesus Cristo expirou, o véu do santuário se rasgou. Nós podemos entender nesta manhã que com a morte de Jesus antes da ressurreição, a porta da graça, ela foi aberta através do rasgo do véu. A Bíblia nos diz que aquele véu, ele separava o homem de Deus, ele separava o homem de tudo aquilo quanto era promessa celestial que Deus havia feito para nós. O véu do santuário, ele vivia dentro do templo. Ele dividia o templo em dois. Ele dividia o templo em um lugar chamado Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote ele poderia chegar até lá uma vez por ano para expiar o pecado do povo de Israel. Mas agora, com a morte de Jesus Cristo, o véu do santuário se rasgou, a porta da graça se abriu e nos deu uma nova esperança nele. Glória! Aleluia! Parecia que estava tudo acabado com a morte de Jesus. Ele havia morrido. Os seus discípulos foram dispersos.
foram separados. Talvez eles olhavam um para o outro e disseram: o mestre morreu, e agora o que será de nós? Eles não se lembravam da promessa da ressurreição. Aleluia. Pilatos, que condenou Jesus, ele queria acabar com todo o boato dos milagres de Jesus Cristo. Ele mandou guardar o túmulo de Jesus com soldados armados, para evitar que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. Bem, nós sabemos que Pilatos tinha um fio de esperança, que Jesus Cristo poderia ressuscitar. Mas quem havia morrido não era Buda, não era Confúcio, não era Maomé. Quem havia morrido era Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os restos mortais de Buda, de Maomé, de Confúcio, de todos eles que são venerados neste mundo, estão lá no túmulo. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, só ficou no seu túmulo o seu lençol dobrado, que o enrolava. Glória. O Evangelho segundo Lucas nos diz que no fim do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus. Olha a surpresa de Maria Madalena. Ela foi lá no túmulo de Jesus para olhar Jesus. Mas a Bíblia nos diz que houve um grande terremoto do céu, porque desceu um anjo e removeu a pedra. Ele tirou a pedra, aquele anjo, do túmulo de Jesus. Aquele anjo estava sentado sobre aquela pedra. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas. E aqueles guardas que Pilatos colocou lá para guardar o corpo de Jesus, eles ficaram assombrados. A Bíblia diz que eles ficaram como mortos quando viram aquele anjo em seu resplendor. Aleluia. E aqueles anjos disseram a Maria Madalena e a outra Maria, aí Mateus capítulo 28, versículo 5, eles olharam para elas que foram procurar Jesus e disseram: olha, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou, como ele havia dito. Aí o anjo disse: vinde e vede o lugar aonde ele jazia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Agora, com Jesus ressuscitado, a esperança estava completa. E se nós observarmos o livro da Revelação, aonde ele se apresenta para o apóstolo João em uma visão espetacular, lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 10, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi detrás de mim uma grande voz, como a voz de trombeta. Era a visão de Apocalipse que João via. Lá no versículo 12 ele diz: eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já estava à direita do Pai,
Jesus agora estava vivo pelos séculos dos séculos. Glória. Aí João começa a descrever aquela imagem que ele viu de Jesus. Naquela visão, João viu Jesus ressuscitado em todo o seu esplendor. Agora esta visão de Jesus que João viu não era mais aquele Jesus que ele viu na cruz, quando ele foi crucificado, aquele Jesus ensanguentado, aquele Jesus maltrapilho, seminu, aquele Jesus agonizante, com a coroa de espinho, com aquele semblante de dor. Não! Agora essa visão que João viu de Jesus, e Jesus estava no seu esplendor. Aleluia! Ele estava vestido até os pés, com umas vestes compridas, cingido no peito, com um cinto de ouro enfaixado no seu peito, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, os seus olhos como chama de fogo reluzente. Não era mais aquele olhar de dor quando ele estava na cruz, não. Os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Aleluia! A sua voz, quando ele bradou para João, a Bíblia diz que a sua voz era como o som de muitas águas. Bendito seja Deus. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto agora estava brilhando no esplendor do sol. Aleluia! Quando o sol brilha ao meio-dia, Jesus agora estava ressuscitado, como ele havia dito. Mateus capítulo 8, versículo 31. Aleluia! O esplendor da ressurreição, ela nos trouxe uma esperança. Agora nós somos livres, porque a Bíblia diz lá em João 8,36: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Importava que o Filho do Homem padecesse muito. Tudo foi dito em Mateus capítulo 8, versículo 31. Importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado e morto, mas depois de 3 dias ele fosse ressuscitado. Glória! Glória! Bendito seja o nome dele nesta manhã. Rendemos graças a ele, o autor da salvação. Glória, glória, bendito seja o seu nome. Jesus precisava vencer. Agora no capítulo 4 de Apocalipse, João tem outra visão. João vê um grande trono, e desse trono saem relâmpagos, e em volta deste grande trono João vê mais 24 tronos, e nesses 24 tronos estão 24 anciões. Aleluia! Eles estão vestidos de roupas brancas, e na sua cabeça tem uma coroa de ouro. Na cabeça dos 24 anciões, aqueles 24 anciões se ajoelharam e adoraram aquele que estava sentado sobre o trono. É a glória da ressurreição conquistada pelo nosso Senhor. Aleluia! Também João viu 4 animais, ou seja,
4 seres viventes que estavam diante do trono. E a Bíblia nos diz que aqueles 4 seres viventes, eles não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória, glória, glória. Aleluia. É a vitória da ressurreição dele que nos trouxe a vida, nos trouxe o resgate. Aleluia. A Bíblia diz que quando aqueles animais davam glória, davam honras e ação de graças ao que estava sentado no trono, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que vive para sempre e lançaram suas coroas, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, de receber honra, poder, porque tu criaste todas as coisas. Jesus mostrava para João a glória da ressurreição. Bendito seja Deus para sempre. Ele venceu por nós, o Cordeiro de Deus. Jesus agora ressuscitado, o Cordeiro de Deus que venceu, porque somente Ele poderia abrir o livro e desatar os 7 selos. Atente bem para isso. Ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, mas Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu, Ele era digno. Apocalipse capítulo 5, versículo 1: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, era digno de abrir o livro e desatar os selos. Ninguém era digno nem de olhar para o livro, mas ele venceu. Aleluia. Ele venceu. O Cordeiro de Deus, ao 3º dia ele ressuscitou. Apocalipse capítulo 5, versículo 2: e vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ele, Jesus, que venceu a morte. Aleluia. Bendito seja Deus. A Bíblia nos diz que com o esplendor daquela visão, João chorava muito, pois João achava que estava tudo perdido. Quando aquele ancião tocou em João e disse: João, não chore, João. João chorava porque achava que não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. João não se lembrava que o Cordeiro de Deus ressuscitou. A vitória da ressurreição. Aleluia. Aquele ancião disse: João, não chores, não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Glória, rendemos glórias a Ele, rendemos glórias a Ele. Nós agora somos livres, nós
nós somos mais do que vencedores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Glória! Bendito seja Deus. A vitória da ressurreição. Lá no capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, João olha de novo e vê no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, João contempla um cordeiro. Quem era esse cordeiro? Era ele. João olha e vê no meio do trono e no meio dos 4 seres viventes, no meio dos 24 anciões, ele vê um cordeiro como havendo sido morto. Era o Cordeiro de Deus. Aí ele veio, olha a vitória, ele tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E quando aquele cordeiro estava com o livro na mão, houve muita alegria. Os 4 animais viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, que foi digno de abrir o livro, e cantaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, para toda tribo e língua, povos e nações. Alegrem-se, alegremos-nos. Digno foi o Cordeiro de vencer, porque com o seu sangue ele nos comprou. E depois disso João disse: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e eram milhões e milhões e milhares, glorificando aquele que vive para sempre. E eles diziam, aqueles povos, aqueles milhões, eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças para todos sempre. Glória! É a vitória da ressurreição. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vencemos. Ele venceu por nós. Creia nisso nesta manhã. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre.